Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui, como podem ver, continuo resfriada. Ai, orem por mim, irmãos. Irmãos, irmãs, primos, orem por mim, tá bravo. Mas tô bem. Atos capítulo 9, hoje é muito legal. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, deixa eu ver. Que nós falamos de Saulo, aquele perseguidor bravo. Foi ontem. Ele tirava os homens e as mulheres das casas e levava eles para a cadeia. Ele era um homem muito religioso. Ele agia de acordo com a tradição, né, com que ele era ensinado ali, né, na tradição deles lá, né, nos judeus lá no meio deles lá. Ele era muito religioso, muito religioso. E ele fazia com convicção de que estava fazendo o correto. Então ele fazia em nome de Deus. Ele achava que ele estava certo, que os cristãos eram todos endemoniados e que a religião dele que era certa. E ele fazia muita maldade, né? E hoje nós vamos ver o que vai acontecer com esse homem. Algumas pessoas que acompanham o Toque de Clá já sabem, mas muitos de vocês não sabem. Vamos descobrir agora, juntinhos. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Olha como que ele tinha um acesso, né? Ele foi falar com o grande sacerdote, ele era uma pessoa importante lá dentro da corte, dentro do pessoal lá dos romanos, né? Da liderança política e religiosa. Ele era uma pessoa influente, que ele foi falar com o grande sacerdote para dar cartas de apresentação para ele chegar nas cidades, né, com poder, com autoridade, né. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Olha que carta mais importante que ele estava pedindo, né. Uma carta horrível para quem era seguidor, mas para ele era uma coisa importante. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele caído no chão. Ele estava em cima de um cavalo. Aqui não falou, né? Deixa eu olhar de novo. Aqui não falou, mas tem umas outras traduções que falam que ele estava a cavalo. É lógico que ele estava a cavalo, né? Não existia carro. E ele era um homem importante. Ele estava no cavalo, numa carroça, em algum lugar assim. E ele caiu no chão quando ele ouviu: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Na verdade, ele estava ali, veio essa luz muito forte, cegou os olhos dele, ele ficou tonto, caiu no chão. E ele ouviu essa pessoa perguntando para ele: Saulo, Saulo, eu deveria colocar uma vozinha ali, né? Mas não vou mexer. Por que você me persegue? Observem essa frase. Por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. Lá do chão, humilhado, caído no chão, ele perguntou: quem é o Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ficaram em estado de choque, com aquela claridade toda, com toda aquela situação que estava acontecendo ali. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Ele ficou cego. Então eles pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias ele não comeu e não bebeu nada. Ele ficou de jejum, assustado, assombrado, talvez tentando perdoa,
tentando compreender o que estava acontecendo com ele. Ele era uma pessoa muito religiosa, ele fazia todas essas maldades pra gente, né, do que está do lado de cá, mas para ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava caçando os inimigos de Deus, ele estava fazendo uma coisa extremamente religiosa. Quantos religiosos a gente vê, né, maltratando as pessoas em nome da fé, em nome da igreja, em nome da religião que eles seguem, seja qual for a religião, não só o cristianismo, mas de qualquer outra religião do mundo todo. Quantas vezes a gente vê aberrações, né, dessas religiões absurdas, bizarras por aí. Em todas as religiões existem gente religiosa demais que se apega demais àquela convicção e esquece de parar e pensar, né? Esquece de raciocinar, esquece de pensar na pessoa e pensa só nas normas da religião e esquece que por trás das normas existem pessoas, seres humanos cheios de defeitos, cheios de sentimentos também, né? E ele ficou ali 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. E ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando Ananias, e ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem... Ai, essa tosse tá ruim. Um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está lá orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Olha só, vamos parar aqui rapidinho. É grande esse capítulo, mas vai dar rapidinho. Então Saulo está lá 3 dias, sem comer, sem beber, só orando, tentando compreender o que está acontecendo na vida dele, já que ele é tão certinho, né, na cabeça dele, né? Ele faz tudo tão certo, ele está matando aquelas pessoas hereges que estão ofendendo a religião dele, ele está tão certinho, e de repente ele ouve aquilo, e ouve Jesus falando com ele que ele está perseguindo Jesus e tal, e aí ele tem essa visão de que um homem vai chegar lá, vai orar na cabeça dele e ele vai ser curado. Do outro lado da cidade tem um homem simples, uma pessoa comum, o que nos mostra, né, a grandiosidade de Deus de usar as pessoas comuns. Ele não poderia ter pego Filipe, Pedro, João, os grandes profetas da época ali que estavam fazendo milagres absurdos ali, e levado para falar com Saulo, que vai ser um grande homem, daqui a pouco você vai ver. Mas não, ele preferiu pegar Ananias, um homem simples lá da cidade, para mostrar pra gente que ele usa quem ele quiser, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Ele usa os grandes e os pequenos. Ele usa quem está disposto a ser usado, quem se coloca de prontidão e fala: eis-me aqui, como Ananias falou, né? E Ananias respondeu para o Senhor: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui para Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome, aleluia, aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Deus escolheu o mais religioso deles, o mais ríspido, o mais fiel deles, a pessoa mais Caxias, aquele mais crentão, assim, aquele mais rígido na religião, que segue à risca, passa por cima de qualquer ser humano para cumprir os dogmas da religião. Era Saulo. Ele escolheu esse para falar. Eu escolhi ele para falar com os não-judeus e para falar com os reis. Ele foi preparado para isso. Eu que escolhi ele, foi Deus que escolheu. Eu mesmo vou mostrar para ele o que ele vai ter que sofrer por minha causa. Então Ananias foi
entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na entrada de Damasco. Ai, que coisa mais linda, revelações, né, do Senhor. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Uma pessoa comum como Ananias, transferindo, transmitindo, abençoando, orando, para que o Espírito Santo se apossasse da vida de Saulo, um grande homem de Deus, uma pessoa comum para um grande homem. Deus pode te usar da onde você está, mesmo você se sentindo pequenininho, mesmo você se sentindo um naniquinho, um Ananias, para transformar as pessoas ao seu redor em grandes pessoas, em grandes profetas como Saulo. Como Saulo vai se transformar daqui a pouco. Você que ainda não sabe quem é Saulo, ele foi um grande homem de Deus, um gigantesco homem de Deus, através da oração de um pequenininho, de um Ananias. Então não despreze os pequenos começos, não despreze. No mesmo instante, uma coisa parecida com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. E depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco aprendendo. Não está escrito aqui, mas eu estou falando. Ele ficou aprendendo, ele ficou olhando, ele ficou percebendo. Porque a letra ele já sabia de cor e salteado, mas agora ele estava conhecendo Jesus. Ele estava conhecendo o amor, ele estava conhecendo a delicadeza, ele estava conhecendo não a letra, não tudo que ele já sabia de cor e salteado. Ele estava conhecendo a verdadeira essência de Jesus, que é amar o próximo como a pessoa é, aceitar as pessoas como elas são, porque Jesus nos aceita como somos, cheios de defeitos, cheios de pecados, cheios de fedor, cheios de tudo quanto é coisa ruim. Jesus nos aceita assim. E é isso que Saulo está aprendendo aqui, nesses dias que ele está lá com o povo de Deus em Damasco. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas. Jesus é o Filho de Deus, ele começou a gritar. Então, ele era Saulo, perseguidor dos cristãos, o que matava, prendia, fazia arruaças. O nome dele era Morte, as pessoas tinham medo dele, era terrível. E agora ele está nas sinagogas, nas igrejas, gritando: Jesus é o Filho de Deus. As pessoas olhavam: ué, esse homem ficou doido? Ele está querendo enganar a gente para matar a gente. Sabe lá o que eles falavam naquela época. Todos os que ouviram Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é esse homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornaram cada vez mais poderosas e as provas que ele apresentava de que Jesus realmente era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Os judeus, os amigos dele, as pessoas que estavam sempre com ele, que defendiam ele, que achavam ele o poderoso, agora queriam matá-lo. Porque ele mudou de religião. Porque ele conheceu a verdade. Mas Saulo ficou sabendo dos planos dele. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para matar Saulo. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo fugiu por um cesto, pelo muro da cidade, que as cidades naquela época eram muradas, né? E ele conseguiu fugir ali. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era um seguidor de Jesus. Bem normal, né? Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Então agora Barnabé está testemunhando da conversão
de Paulo. Nós precisamos de amigos que testifiquem da nossa lealdade, da nossa sinceridade, que as pessoas que testificam de quem somos nós quando as pessoas falarem mal de nós. A gente precisa ter esses amigos que nos defendam. Eles são raríssimos, raríssimos, mas que Deus nos traga Barnabés que testifiquem da nossa sinceridade, da nossa lealdade, da nossa amizade. Que o Senhor traga isso para nós. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte de Jerusalém, e pelo poder do nome de Jesus, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito para matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois mandaram para a cidade de Tarso. E assim o Evangelho foi se expandindo. Quanto mais o Evangelho, quanto mais os cristãos são perseguidos, mais se expande, mais se expande. Foi assim no começo de tudo, quando mataram Estevão, eles se juntaram ali, mataram Estevão e espalhou tudo. Cada um foi para um canto e Filipe foi para um lado e Saulo para o outro e foram se espalhando, Barnabé e Ananias, e é assim sempre. E agora Saulo também está aqui se espalhando para um lado e para o outro. Também, pelo poder dos nomes do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus, mas eles queriam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo para Cesareia e depois para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia, Samaria, a igreja estava em paz. Ele ficava cada vez mais forte, a igreja, Crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que ele não saía da cama. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se, arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então, todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Imagina um homem 8 anos ali parado. Pedro olha e fala assim: Enéas, Jesus já te curou, levanta daí, arruma a sua cama. O que está falando aqui, Jesus já curou você, levanta. Jesus já te curou, agora arruma a sua cama. Quer dizer assim, Jesus já fez a parte dele, agora faça a sua. Jesus já te curou, Jesus já te ajudou, Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Faça a sua parte, arruma a sua cama, arruma a sua casa, arruma a sua vida, arruma o seu corpo, arruma as suas coisas. Jesus não vai fazer tudo para você, não. Ele já fez toda a parte dele, está concluída. Agora você tem que fazer a sua parte. Agora você tem que fazer a sua parte, porque ele poderia ter falado: Enéas, Jesus Cristo já curou você, e mandar da cama se levantar e se dobrar sozinha. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele deixou esse exemplo aqui pra gente. Jesus já curou você, a parte difícil ele já fez, ele já te curou da doença. Agora faça a sua parte, arrume a sua cama, faça a sua parte. Na mesma hora ele se levantou. Todo mundo da cidade começou a se converter, e na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Esse nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam de Pedro, que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhes o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda estava viva. Ela era costureira. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e em seguida ele se ajoelhou e orou. Por que ele mandou as pessoas saírem do quarto? Porque muita gente, é muita energia ali,
Uns acreditam, outros não acreditam. É muita confusão, muito conflito de emoções. Então ele tirou as pessoas, ele se ajoelhou e falou direto com Deus. Ele se ajoelhou e orou diante daquele cadáver ali. Depois ele virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tábita, levante-se. Dorcas, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, ela sentou-se. Glória a Deus. Pedro pegou pela mão e ajudou ela a ficar de pé. Em seguida chamou toda aquela gente da igreja, inclusive as viúvas, e entregou Dorcas viva para elas. A notícia a respeito disso se espalhou por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou muitos dias por lá, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Sempre a Bíblia fala das pessoas e do que eles faziam. Dorcas era uma costureira, o curtidor aqui de couros, né, ele curtia os couros dos bois. Todas as pessoas são trabalhadores, eles não são pessoas à toa, eles sempre estão ocupados. Até a pessoa que ressuscitou aqui, né, você levanta e arruma a sua cama. A Dorcas aqui, a Tábita, levante-se. Levanta, e ele pegou e entregou ela para as mulheres cuidar dela, dar alimentação para ela, né? Porque ela era uma pessoa muito importante ali na sociedade, uma costureira. Então, que você valorize a sua profissão, valorize a sua vida. Deus te vê. Deus te colocou nessa profissão para você ser luz, para você ser bênção. Que Deus te ressuscite nesse lugar que você está. Deus está falando com você, que Deus te ressuscite nesse lugar que você está. Que você tenha um novo up, seja um up de ser mãe dentro de casa, do lar, na sua casa, na sua vida, onde quer que você trabalhe, em casa ou na rua, em qualquer lugar, que Deus te dê um novo up, uma ressurreição nesse dia. Que você fique bem, que você vá para o trabalho bem, que você fique em casa bem, que você fique ressuscitada nesse dia, ou ressuscitado. Eu te abençoo em nome de Jesus e até amanhã.